Os passageiros esperaram horas no meio da estrada até a Aviação Itapemirim-Caiçara disponibilizar outros ônibus para eles seguirem viagem. Os 3 ônibus em que os 91 passageiros viajavam foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Caratinga porque estavam com a documentação atrasada e os tacógrafos irregulares. A situação gerou revolta nos passageiros que tiveram suas viagens interrompidas. É difícil, né? Você paga a passagem pensando em chegar no horário e aí fica aí, né, no meio da estrada. Porque às vezes o ônibus quebra na estrada, isso aí acontece. Mas falta de documentação é difícil, é um absurdo. Felizmente é uma situação constrangedora, né? Você paga uma passagem que não é barata, cara. A minha, por exemplo, foi quase R$300 e comprei no guichê mesmo da rodoviária Caiçara. E quando chegou aqui na Polícia Rodoviária Federal, o ônibus foi apreendido porque estava sem o documento obrigatório, o emplacamento e o DPVAT atrasado desde 2015. Assim, se acontecesse algum acidente, nós não iríamos estar cobertos por isso, entendeu? Porque o carro estava todo irregular, o momento todo irregular. Eu acho uma pouca vergonha da empresa, né? Eu acho que eles tinham que ter responsabilidade pelos seus atos, né? A gente não... Tem criança aqui no ônibus, tem idoso, acho que é uma pouca vergonha. A gente não estava merecendo passar por isso, não. Isso é um absurdo, né? Porque pagar meus documentos, todo ano a gente paga, que eu tenho um carro, né? Então é dever que não é cumprido isso. É uma pouca vergonha mesmo. Os ônibus faziam as linhas Rio-Salvador, Teófilo Otoni, São José dos Campos e Mantena a São Paulo. A PRF descobriu que os ônibus estavam em situação irregular durante fiscalização rotineira na BR-116. Abordamos o primeiro ônibus da empresa Itapemirim. Ao solicitar a documentação do mesmo, o condutor falou que não estava de posse desse documento, que hoje não é obrigatório, desde que a gente tenha condições de verificar no sistema se o documento é em dia. Foi o que nós fizemos. Foi consultada a placa do veículo através do site do Detran de São Paulo, onde o veículo é licenciado, e constatou-se que o último licenciamento do veículo era 2015. E ao verificarmos também, nós constatamos que o tacógrafo, que é um equipamento importante para transporte de passageiro, que ele também não estava aferido pelo Inmetro, que é feito
de 2 em 2 anos, e todos os veículos de transporte de passageiro é obrigado a estar com ele em dia, porque esse equipamento é um equipamento que, no caso de acidentes, verificar se a velocidade que o veículo estava naquele momento. Então é importante ele estar funcionando adequadamente. E essa vistoria que é feita pelo Inmetro é a garantia de que ele estaria funcionando. Então, no caso, não estava. E, em seguida, abordamos um outro ônibus da mesma empresa. Em virtude daquele estar naquela situação, nós levantamos a suspeita de que o seguinte talvez poderia estar na mesma situação. Então, constatamos que sim. Ao abordar o veículo, solicitei a documentação ao motorista. Este já estava portando o documento e me apresentou o documento de 2015. Fomos verificar no sistema também, aí constatou-se que realmente era 2015. E ele também estava com a aferição do tacógrafo vencida. Então foi uma sequência de fatos que levou à abordagem dos veículos da mesma empresa. Levantou-se a suspeita de que poderia ter outros veículos na mesma situação. O inspetor da PRF destacou que a preocupação é com a segurança dos passageiros. Porque são vidas que estão ali, e você está transitando num ônibus que o seguro obrigatório está atrasado, não está em dia, o IPVA não está em dia, o tacógrafo não está aferido, está colocando em risco a vida de todos aqueles passageiros que estão dentro do ônibus. E depois um veículo desse envolve num acidente, onde tenha vítimas fatais de lesões graves. Como essas pessoas vão recorrer a quem? Verificando que todos esses problemas que existem nos veículos. Então a Polícia Rodoviária está prezando a vida dos passageiros, está preocupada com isso. Então ela tem obrigações. E é uma empresa de porte, uma empresa importante, conhecida nacionalmente. Então ela tem a obrigação de cumprir com todas as obrigações que o passageiro, ao comprar a passagem, ela contratou um serviço que não está sendo prestado adequadamente. A PRF aplicou as multas e os ônibus foram levados para o pátio de recolhimento credenciado. Passageiros que aguardavam no terminal rodoviário Carlos Alberto de Matos para embarcarem nos mesmos ônibus também ficaram revoltados. Quase 5 horas esperando uma passagem, um retorno da empresa, que deveria dar uma satisfação para a gente, não deu nenhuma satisfação, simplesmente ignorou, estão passando por fora para não ser apreendido pela Polícia Federal, já tendo boato aqui dentro já. Por quê? O documento é atrasado 2015 e 2016. A gente ficou sabendo pela imprensa. A gente agradece a imprensa por isso, entendeu? Porque se não fosse a imprensa, a gente estaria aqui, esperando sem nenhuma notícia. Fui chegando, quando teve uma hora, às 6h30, fui lá, ele falou que não tinha informação nenhuma, não tinha posição nenhuma para nós. Fomos no atendente ali, eles não sabiam falar nada com a gente, o horário do ônibus. Eu fiquei sabendo que o ônibus estava preso na Polícia Rodoviária ali, através de um amigo meu que vinha de Governador Valadares. Eles mandaram, vocês já seguiram viagem? Eu falei assim, não. Então, o ônibus está parado na Polícia Rodoviária, que aí já tinha a notícia que o ônibus estava parado. Aí a notícia se espalhou aqui na rodoviária e todo mundo revoltado. A PRF deu um prazo de algumas horas para que a empresa providenciasse outros ônibus nas mesmas condições para que os passageiros pudessem seguir viagem. Um representante da empresa foi ao local para solucionar o transtorno dos passageiros. Ele informou que há problemas administrativos na empresa, Isso é uma questão que é ele que tem que responder. Não cabe à polícia questionar isso. A nossa obrigação é fiscalizar a documentação do veículo, que no caso está irregular, é um documento de 2015. Todos os veículos, todos nós somos cidadãos corretos, andamos sempre com nossos impostos em dias. Inclusive nós policiais temos o dever de andar com nossos veículos com a documentação em dia. É de admirar ver uma empresa com um documento de 2015. Após horas de espera, a Aviação Itapemirim-Caiçara alugou 2 ônibus em Caratinga e disponibilizou outro carro da própria empresa para que os passageiros chegassem aos seus destinos. Além disso, a empresa também se comprometeu a oferecer alimentação a esses passageiros nas paradas em Realeza e Governador Valadares.
O jornalismo do Supercanal tentou falar com esse representante da empresa, mas ele informou que não estava autorizado a gravar a entrevista. Além disso, o Supercanal entrou em contato com a assessoria de imprensa da aviação Itapemirim Caiçara, mas até o fechamento desta edição ainda não havia obtido uma nota de esclarecimento da empresa. Olha, eles têm que fazer uma denúncia na ANTT, porque a ANTT que regulariza o transporte coletivo. Então, todos os ônibus têm um número 0800 que eles podem utilizar para ligar e fazer a reclamação, entendeu? E aí dentro dos ônibus tem um livro de queixa que todo passageiro pode fazer o registro nesse livro. É um formulário que existe dentro de cada ônibus, é obrigado a ter para que o passageiro faça a reclamação. Existe também um número 0800 que tem que estar fixado dentro do ônibus, onde o passageiro pode ligar para a ANTT e fazer a reclamação contra a empresa. Ou procurar diretamente nas rodoviárias, sempre existe um representante, um escritório da ANTT, onde eles podem fazer o registro dessa ocorrência. Assim que eu chegar na minha cidade, eu vou procurar meus direitos, porque é uma grande falta de respeito. Como é que uma empresa que tem um licenciamento atrasado há 3 anos de um veículo, isso aí é inadmissível. Eu vou procurar meus direitos, vou chegar em São Paulo no Reclame Aqui, que tem lá, e vou conversar. Não quero saber disso mais, quero que outras linhas entrem, então, para tomar responsabilidade, né? Porque essa linha não é pequena.